No último vídeo eu falava sobre questões que envolvem a variação da distância. Estas são as informações. ΔD a VI. É dada a variação da distância, a aceleração, é dada a velocidade inicial e eu pergunto, como vamos calcular o valor da velocidade final, VF? No último vídeo, se você não se lembra, assista o último vídeo de novo, nós derivamos a fórmula que diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado pela variação da distância. ΔD, definição de variação de distância, é sempre a distância final menos a distância inicial. Algumas vezes você vê essa fórmula escrita como VF ao quadrado é igual a VI ao quadrado mais 2A vezes D. Nós poderíamos escrevê-la de qualquer forma. Espero que nesse momento você compreenda porque certa hora eu uso distância e em outra eu uso a variação na distância. É importante que você compreenda essa forma quando ela for apresentada de uma maneira ou de outra. Isso é para a situação quando não sabemos o valor da velocidade final. Vamos dizer que nós queremos encontrar o valor do tempo em vez do valor da velocidade. Ou seja, o que procuramos então, suponha que fosse o valor do tempo. Uma vez que resolvemos para a velocidade final, poderíamos resolver para o tempo, e eu vou mostrar para você como fazer isso. Vamos voltar mais uma vez à fórmula mais básica, que mostra como a distância relaciona com a velocidade. Sabemos que a variação na distância, dividido pela variação no tempo, é igual à velocidade média. Então isso a gente sabe. ΔD sobre ΔT é igual à velocidade média. Nós poderíamos ter escrito isso como a variação na distância é igual à velocidade média vezes a variação no tempo. Ou seja, escrever assim. ΔD é igual a velocidade média multiplicado por ΔT. Às vezes a gente só vai ver isso escrito como distância é igual a velocidade multiplicado pelo tempo. A razão pela qual eu mudei a distância aqui, ou variação no tempo, é que eu estou supondo que estamos começando no ponto D igual a zero, ou seja, a distância inicial é igual a zero, e que o tempo inicial seja igual a zero. Se fizermos então, a fórmula vai ficar mais simplificada. Queremos calcular o tempo dado esse conjunto de entradas ou de informações. Vamos partir então desse ponto. Quais são os dados? Os dados são ΔD, VI, a aceleração e queremos saber qual é o valor do tempo. Essa é a nossa interrogação. Vamos supor que começamos no tempo t igual a zero, por isso a variação no tempo é o próprio tempo final. Vamos começar com a fórmula que diz que a distância ou a variação na distância é igual à velocidade média vezes o tempo. Distância é igual à velocidade média multiplicado pelo tempo. Qual é o valor da velocidade média? Velocidade média é igual à velocidade inicial mais a velocidade final, tudo isso dividido por 2. A velocidade média é apenas a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Com isso a gente pode calcular o valor da distância, que vai ser velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, multiplicado pelo tempo. Vou abrir aqui uma nova janela. A única razão pela qual podemos fazer a média entre a velocidade inicial e a velocidade final é porque estamos assumindo que há, nesse tipo de problema, que a aceleração é constante. E isso é muito importante, mas na maioria dos problemas de lançamento de projéteis temos
apresente uma aceleração constante apontando para baixo ou para o centro da Terra, ou seja, o valor da aceleração da gravidade. Podemos afirmar que a média entre a velocidade inicial e a velocidade final é a velocidade média. Então, nós multiplicamos essa velocidade média pelo tempo para calcular a distância. Sabemos ainda que a variação de velocidade é igual à aceleração vezes a variação do tempo. Ou seja, que ΔV é igual à aceleração multiplicado por ΔT. Ou que VF menos VI é igual à aceleração multiplicado por TF menos TI. É isso que está escrito aqui. Podemos usar essa equação diretamente para calcular o tempo? A resposta é não. Sabemos o valor da aceleração, mas não sabemos, infelizmente, o valor da velocidade final. Se pudermos escrever essa velocidade final em termos de outras coisas nessa equação, então talvez possamos resolver para o tempo. Vamos tentar fazer isso? Distância é igual a velocidade média multiplicado pelo tempo. O que sabemos sobre a velocidade final? Velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração multiplicado pelo tempo. A variação na velocidade é a mesma coisa que VF menos VI. Essa variação de velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Ou VF é igual a VI mais aceleração vezes o tempo. Vamos substituir isso de volta no que eu estava escrevendo antes. Distância é igual a VI mais VF dividido por 2, tudo isso multiplicado pelo tempo. Ou VF é igual a VI mais aceleração vezes o tempo. Ou distância, vou colocar o valor de VF nessa expressão, vai ser igual a VI, quem é VF? VI mais aceleração vezes o tempo, tudo isso dividido por 2, tudo isso multiplicado pelo tempo. 2VI dividido por 2 dá VI, multiplicado pelo tempo que está ali do lado de fora, VI vezes T. AT, T do lado de fora, AT quadrado dividido por 2, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, podemos simplificar isso e dizer que a distância é igual a VI vezes T, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Em termos de variações, poderíamos escrever variação na distância é igual a VI multiplicado por ΔT mais a aceleração multiplicado por ΔT elevado ao quadrado dividido por, tudo isso dividido por 2. Vamos resumir todas as equações que temos e que poderemos usar para resolver problemas de lançamento de projetos em apenas uma direção, ou seja, para aqueles movimentos de objetos que se deslocam apenas em uma direção. Então, as expressões que nós temos aqui, vamos selecionar aqui uma. Então, nós estamos com variação na distância dividido pela variação no tempo é igual a velocidade média, uma fórmula. ΔV sobre ΔT é igual a aceleração, outra fórmula. Velocidade média, definição de velocidade média é igual a velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, é outra. Isso aqui estamos trabalhando com problemas com aceleração igual a constante. Isso é importante nesse caso aqui. VF ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 aceleração multiplicado pela distância. Ou 2 aceleração multiplicado por ΔD, variação na distância. E finalmente, distância é igual a velocidade inicial vezes tempo, ou variação no tempo, mais meio de AT quadrado, ou meio de A ΔT ao quadrado.
Esse então é o resumo das fórmulas que nós já temos, que usaremos em lançamento de projeto, e vejo você em breve.